Meu nome é Janaína Reis, tenho 38 anos, sou analista de sistemas e apresentadora. Falar de masculinidade tóxica, falar que não existe, vamos de contrapontos, tá? O maior número de feminicídios que está acontecendo é principalmente em 2025. O maior número de abusos, agressões, 2025. Como que dizer que não existe? Biblicamente falando, a mulher tem que ser submissa ao homem. Só que a gente está falando disso há muitos anos atrás. Hoje em dia a mulher trabalha, ela estuda, cuida da casa, cuida do filho, ela é amiga, ela tem que ser companheira. E ela, além disso tudo, acontece dentro de casa que muitos homens não reconhecem o valor da mulher. Eu falo isso porque eu sou mãe, eu tenho 4 filhos, e assim, não passo por isso, graças a Deus, mas já passei por relacionamentos altamente tóxicos. Da pessoa chegar para mim e falar assim, você não é nada. Quem você pensa que você é? E não é bem assim. Nós temos o nosso valor mediante a tudo que a gente faz na nossa vida. Então, assim, não estou generalizando que todos os homens são tóxicos. Não é isso. Mas você é casado? Você fala com a sua mulher todo dia, bom dia, eu te amo, independente de religião, cuida dela? Sim. Agora, quantos não fazem isso? Veja bem, eu não estou negando que existem homens que não façam isso. Mas o que eu estou dizendo é que os que não fazem é porque não exercem a sua masculinidade. A masculinidade é proteção, provisão, liderança. A senhora se referiu às Escrituras em relação à questão da submissão. Sim. Isso está na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 1 ao 6, trata desse tema. Sim. Submissão em grego, o Novo Testamento é escrito em grego, é upotasso. Essa relação da mulher em relação ao homem de submissão nas Escrituras é a mesma relação de Jesus em relação ao Pai. Quando diz que o filho se submete ao Pai, o nome é upotasso. Portanto, nas Escrituras não há, na relação de submissão, nenhuma possibilidade de dizer que a mulher é inferior, porque Jesus não é inferior ao Pai. Não foi isso que eu disse. Não, eu estou dizendo que não há, como muitos interpretam em submissão, como algo sendo ruim à mulher. Não é ruim à mulher. Aliás, na carta aos Efésios, o apóstolo diz que o marido tem de se relacionar com a mulher como Cristo se relacionou com a igreja, ou seja, sendo capaz de morrer por ela. O que está acontecendo com a mulher hoje é falta de masculinidade nos homens. Os homens têm que ter proteção, provisão, liderança nos melhores interesses da sua mulher e da sua família. O que eu tenho visto com muita preocupação, professora, é uma deturpação do conceito de masculinidade, tendo homens bastante frágeis que não ocupam seu lugar e deixam as mulheres passarem por situações que a senhora falou. A senhora é uma pessoa que tem uma experiência maravilhosa, pelo que eu entendi. 4 filhos? Sim, 4 filhos. Isso, para mim, é uma história maravilhosa, porque nós vemos hoje mulheres que às vezes nem são mães porque acham que vão preencher esse espaço de outra forma. Então, a masculinidade não é o que se diz. Excesso de masculinidade é algo bom. Um homem que bate numa mulher, um homem que maltrata a mulher é um criminoso. Concordo. Criminoso. Isso não é excesso de masculinidade. Então, mas a abordagem do tema seria como que um homem deve se comportar mediante a sociedade sobre o seu casamento ou sobre o que ele faz. Porque quando a gente fala em masculinidade tóxica, a gente está referindo ao comportamento do homem, assim, que é o agressor, que é o abusivo e o narcisista, que acontece muito. Quando você menciona a questão da mulher, que é... Eu, por exemplo, tenho 4 filhos, a mulher não quer ter filho porque ela quer jogar responsabilidade e sentimento em cima de alguém. Isso é outra coisa. Porque isso, na verdade, é uma carência que a mulher tem, algumas mulheres que precisam, sim, fazer terapia, precisam, sim, se cuidar, e elas acabam exercendo a culpa dela de não ter algo sobre alguém. Isso não tem nada a ver com questão de masculinidade, isso não tem nada a ver com filhos. Não tem algo que, desculpa, eu não entendi. Não tem algo... Não tem algo sobre alguém. Sobre alguém. Sim. Então é bem diferente. Porque, por exemplo, existem muitas pessoas que têm independência emocional, que isso tem que ser tratado. A independência emocional, ela não vem de agora. É uma coisa que vem lá atrás. É um bloqueio emocional que a pessoa tem. Seja familiar, seja na construção do seu ambiente. Até, por exemplo, ambiente tóxico que você cresce. Tem famílias que não aceitam, como foi o debate anterior, sobre quem você é. Então fica aquela coisa do certo ou errado. O que é certo para você? Pode ser errado para mim. Agora, veja bem que interessante. Parece que nós temos uma visão semelhante sobre como um homem deve se comportar.
Então, a questão que há aqui, e isso que eu trago, é se nós chamarmos isso, o comportamento desviante, errado do homem, de masculinidade tóxica, nós estamos dizendo para o homem que ele deve ter uma postura de menos masculinidade. E, portanto, se o excesso de masculinidade é tóxico, o homem deixa de ser másculo no sentido de deixa de proteger, deixa de liderar, deixa de prover. Eu tenho certeza que a senhora com 4 filhos não poderia exercer uma profissão naquele momento, com o tempo livre que teria, exercendo a maravilha da atribuição que é a maternidade. Então é muito importante ter um homem que não entenda que excesso de masculinidade é errado. Eu repito, professora, não estou dizendo que o homem deve bater numa mulher. Isso é crime, é perversidade, deve ser preso. O homem deve cuidar da mulher. O homem deve ser capaz de morrer por sua esposa. Morrer por sua esposa. Olha, eu concordo quando você fala que o homem tem que saber prover, eu concordo que ele tem questão de ser homem, mas isso não tira a masculinidade do homem. Homem ser homem, então, o que acontece hoje em dia? Não, isso não é ser homem, isso é ser um ser humano que tem consciência e que tem relacionamento com alguém. Então eu tenho que prover para quem está do meu lado, eu tenho que estar bem com quem está do meu lado. Quando a gente fala em masculinidade, aí eu como mulher, não vou falar como homem, vou falar como mulher. Eu procuro uma pessoa que seja a pessoa que vai me dar um porto seguro, é a pessoa que vai me dar segurança. Eu não falo de dinheiro, eu não falo de crescimento, eu não falo de filhos. Isso mesmo. Tá? Então, mas isso não quer dizer que o homem tem que deixar de ser homem. O homem tem que ser homem. Isso mesmo. O que hoje em dia as pessoas talvez entendam, o homem tem que ser homem. Pela forma que colocam, algumas mulheres não aceitam que o homem tenha o seu comportamento, por exemplo, de abrir uma porta, de pagar uma conta, o que for. Isso vai de criação de cada um. O meu pensamento se você questiona a questão da masculinidade como tóxica, aí você está girando um outro contexto. Não, Toda mulher quer um homem de verdade do lado, assim como todo homem quer uma mulher de verdade do lado. Eu não poderia dizer de forma mais bela o que a senhora está dizendo. O homem tem que ser homem. Mas não é questão de homem ser homem. Eu repeti o que a senhora disse. O homem tem que ser homem. Toda mulher tem um homem ao seu lado. Só são vocês dois, no caso? Quer vir? O senhor quer vir? Fique à vontade. Depois, se for o caso, chama o senhor, né? Meu nome é Leonardo Grandini, tenho 23 anos e sou advogado. Seja bem-vindo. Primeiro, acho que a gente precisa destrinchar algumas questões aqui sobre masculinidade. Porque a minha percepção acerca do que o senhor acredita enquanto masculinidade, e eu acho que a grande questão aqui acerca do debate é o teu conceito de masculinidade. Porque o teu conceito de masculinidade é a respeito do homem, envolve algumas condições que o homem tem que adotar para que aquilo seja considerado masculinidade. Portanto, masculinidade para o senhor pressupõe proteção, e aí, enfim, provisão, é um critério, segurança, liderança. É um critério amplo, mas enfim, segurança também é um critério amplo, bastante genérico, mas existem alguns conceitos. E a moça que esteve depois aqui disse, né, que é uma verdade mesmo. As mulheres têm que ser protegidas. Perfeito. Então, o senhor há de concordar que, portanto, existe uma anomalia em certas masculinidades. Existe uma deturpação da masculinidade e, portanto, existe uma masculinidade tóxica. Existe um tipo de masculinidade que é tóxica, assim como existem masculinidades positivas. Tá, deixa eu só entrar aí depois eu passo para o senhor no tempo. O que eu quero dizer é que nós, ao chamarmos isso de um tipo de masculinidade, nós destruímos a masculinidade verdadeira. Ao dizermos que a masculinidade pode ser tóxica, toda ela é combatida. Quando nós temos que deixar claro que a masculinidade genuína é o que a professora que estava aí disse. Você tem que ser protegido. Mas aí o senhor está deturpando aquilo que ela disse. Porque, e aí entra inclusive numa questão que é a negação da realidade, que aí era o conceito que o senhor estava trazendo do outro debate, porque você está negando a realidade que existem masculinidades tóxicas. E eu entender. Não é masculinidade tóxica. E eu entender que não é uma masculinidade, que é um tipo de masculinidade tóxica, pressupõe que não, eu estou errado e o senhor
está correto, porque existe um conceito de masculinidade e o senhor acha que, portanto, outros conceitos não são corretos. Qual que é a minha avaliação? Eu vou tentar destrinchar algumas questões e vou deixar pro... Tem tempo para falar? Só para Claro. deixar claro para o senhor, Aham. o comportamento inadequado é um fato da realidade em alguns homens. Sim, Certo? Estamos juntos aí. isso gera uma deturpação na masculinidade, no exercício da masculinidade. Isso gera um uso inadequado do nome masculinidade, porque Sim. isso não é masculinidade. E quando nós chamamos isso de masculinidade, nós estamos atacando o que é genuinamente a masculinidade. Excesso de masculinidade é excesso de proteção. Não é um homem batendo numa mulher. O homem que tem excesso de masculinidade protege a mulher, provê a mulher, lidera nos melhores interesses da sua esposa e da família. Quando nós chamamos masculinidade tóxica, eu não estou negando a existência de que inadequadamente se estão dizendo que isso se refere a atos inadequados. Atos inadequados existem, mas não são masculinidade. E por terem usado inadequadamente a linguagem, se está atacando o conceito genuíno que está em falta. Nós temos hoje homens frágeis.